Por que o câncer no intestino é cada vez mais comum antes dos 50 anos? O número de internações por câncer de intestino aumentou 64% nos últimos 10 anos, um resultado que preocupa especialistas de diferentes áreas. Todos apontam as mesmas causas: alimentação e estilo de vida. Os tumores de cólon já constituem o segundo tipo mais prevalente da enfermidade entre homens e mulheres, atrás apenas de próstata e mama. O levantamento foi realizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, Sociedade Brasileira de Coloproctologia e Federação Brasileira de Gastroenterologia. Outro estudo, feito em 2022 pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrou que mesmo os cânceres que comumente eram diagnosticados em pessoas mais velhas tem crescido entre pacientes com menos de 50 anos. Após revisar os registros de câncer de 44 países, os cientistas de Harvard identificaram que essa incidência de início precoce está aumentando rapidamente em muitos países de renda média e alta, o que indica que não se trata de uma questão de falta de recursos. Entre os possíveis motivos, os médicos apontam o estilo de vida da sociedade que mudou consideravelmente nas últimas décadas. Sedentarismo, consumo de alimentos ultraprocessados, redução do consumo de fibras, tabagismo, alcoolismo, obesidade, distúrbios no sono e poluição ambiental estão entre os hábitos que favorecem o surgimento da doença e são mais comuns hoje do que há 50 anos atrás. Os registros de internação trazem números alarmantes. Foram cerca de 657 mil hospitalizações só no SUS para o tratamento dessa doença entre 2012 e 2021, com impactos imensuráveis para milhares de famílias brasileiras. Neste mesmo período, foi observado um crescimento de 64% das internações. Já os dados de mortalidade decorrentes desse tipo de neoplasia indicam que somente em 2021 foram registrados 19.924 óbitos por câncer do cólon, da junção reto-sigmoide e do reto, um aumento de 40% em relação a 2012. Nem mesmo a pandemia baixou o número de internações por câncer de intestino. Os números revelam um aumento das hospitalizações em 21 estados brasileiros no período. O maior aumento proporcional ocorreu em Mato Grosso, onde o número de internações passou de 917 em 2020 para 1.285 em 2022, um salto de 40%. Recentemente também o câncer do cólon foi a causa de morte dos ex-jogadores de futebol Pelé, aos 82 anos, e Roberto Dinamite, aos 68 anos. De acordo com a professora do Instituto de Nutrição, Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ilza Pérez, a associação entre estilo de vida e câncer coloretal vem sendo demonstrada em vários estudos científicos. De fato, a última pesquisa de orçamento familiar do IBGE mostra que o brasileiro come, por exemplo, cada vez menos feijão com arroz. Já alimentos preparados, misturas industriais e bebidas alcoólicas registraram alta. A Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE de 2020 também traz um dado que corrobora a conclusão. A proporção de pessoas com obesidade na população com 20 anos ou mais de idade mais que dobrou no país entre 2003 e 2019, passando de 12,2% para 26,8%. Mas o que é exatamente o câncer de intestino? O câncer de intestino, que pode ser de cólon ou reto, é um dos mais incidentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. A doença é mais comum entre os 60 e os 65 anos, e o intestino grosso é o órgão mais afetado. Tem tratamento na maioria dos casos e é curável se detectado precocemente, principalmente quando ainda não atingiu outros órgãos. Os tumores chamados adenocarcinoma, mesmo tipo que foi diagnosticado em Preta Gil, são os mais comuns. Na maioria dos casos, o câncer começa com uma pequena lesão ou ferida no intestino, um pólipo. É comum que os sintomas surjam apenas quando a lesão está avançada e obstruindo o intestino, dificultando a passagem das fezes ou se aprofundou nas camadas do órgão, causando dores. E quais os sintomas e tratamento? Os sintomas do câncer de cólon podem variar muito de paciente para paciente e dependem principalmente da fase em que a doença está. Geralmente são desconfortos abdominais, sangramento nas fezes, alteração no tamanho das fezes, muito finas, por exemplo, mudanças na frequência de ir ao banheiro e constipação. Dores abdominais fortes, redução de peso, fadiga e vômitos podem aparecer. Em muitos casos, principalmente quando a doença está em fase inicial, não há sintomas aparentes ou eles são muito leves.
Isso mostra a importância dos exames de rotina para detectar a doença. Quando diagnosticada em fase precoce, as chances de cura são maiores. A colonoscopia é o principal exame para detectar pólipos e tumores. Foi a forma como a cantora Simone descobriu a doença. Os principais tratamentos são cirurgias para estágios iniciais, quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. E como funciona a colonoscopia? O paciente se deita em uma mesa enquanto o médico insere um colonoscópio por meio do ânus até chegar ao reto e ao cólon. No exame, o médico pode remover pólipos e enviá-los para um laboratório para testes. Os pólipos do cólon são comuns em adultos e costumam ser inofensivos, mas cerca de 90% dos casos de câncer de intestino têm origem a partir de um pólipo. É o que explica Antônio Lacerda Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Por isso, a remoção precoce na colonoscopia ajuda a prevenir a doença. A campanha de conscientização e prevenção ao câncer de intestino este ano tem como slogan Saúde é Prevenção. Cuide de você, evite o câncer de intestino. Além da chamada prevenção primária, com recomendações para que as pessoas se alimentem bem, se exercitem e não consumam álcool em excesso, os especialistas falam também da importância da prevenção secundária, com a realização de exames periódicos de colonoscopia e busca de sangue oculto nas fezes para quem tem mais de 45 anos. E olha, mesmo quando não houver sintomas ou casos de doença na família. Após identificar o aumento de casos entre pessoas mais jovens, a Sociedade Americana de Câncer também passou a recomendar o rastreamento de câncer coloretal pela colonoscopia a partir dos 45 anos. Para pessoas com histórico na família, o recomendado é que se procure um médico o quanto antes para que ele avalie a necessidade e frequência do rastreio. O fato de ter um parente em primeiro grau que já teve a doença faz com que a pessoa tenha mais riscos de desenvolver o problema. Caso a pessoa tenha parente de primeiro grau que teve câncer de cólon, é preciso pegar a idade em que esse parente teve o seu diagnóstico e subtrair 10 anos para chegar à idade ideal com a qual a pessoa deve começar a fazer os exames. Ou seja, se um pai diagnosticou um câncer aos 50 anos, aos 40, o filho já deve começar a fazer colonoscopia para monitoramento. O intervalo com o qual o procedimento deve ser feito vai depender do que for encontrado nos exames anteriores. Se houver sinais precursores ao câncer, a frequência será aumentada. Caso contrário, deve ser feita a cada 3 ou 5 anos. Controlar fatores externos também é essencial para evitar a doença. Segundo o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida. Se você quiser saber mais informações, é só acessar os links na legenda do vídeo. O Estadão Explica fica por aqui, até a próxima!